Olá geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar dos diversos tipos de armazenamento que temos à nossa disposição. Vamos a isto? Hoje, como já puderam então ver pelo título e pela introdução, vamos aqui falar um pouquinho dos diversos tipos de armazenamento, mas primeiro para explicarmos, eu sei que muita gente com certeza já conhece de tudo isto que nós vamos falar, mas há sempre alguém que está em dúvida e esta dúvida surgiu-me há muito pouco tempo quando decidi adquirir um disco externo. Eu não sabia se havia de adquirir um disco externo, se havia simplesmente de colocar na cloud e, portanto, é mesmo isso que vamos falar hoje. Vamos falar sobre as clouds, as pens e os discos externos e também a diferença entre backups online ou backups físicos. E vamos então começar por falar da cloud. Para quem não sabe, a cloud é um serviço de armazenamento que está na internet, portanto é também muito conhecido por nuvem, e o que acontece é como se fosse um disco rígido, mas não existe fisicamente, pelo menos connosco, existe obviamente num lugar do mundo, mas não temos de nos preocupar com isso. Em qualquer lugar do mundo nós podemos simplesmente aceder, desde que exista ou um telemóvel ou um computador com ligação à internet, e assim temos e podemos aceder aos nossos ficheiros, portanto está acessível praticamente sempre e podemos adquirir em diversos sites ou até podemos ter gratuitamente um pequenino espaço que para muita gente é mais do que suficiente, portanto dá para o dia a dia, mas podemos também adquirir e é disso que vamos falar. Mas há uma coisa que temos de nos lembrar quando adquirimos ou quando usamos um serviço destes. Este serviço é online, portanto vocês têm de pensar muito bem se precisam deste tipo de armazenamento muitas vezes em modo offline, e aí este não vai ser com certeza aquele que vos ajudará mais, e também temos de pensar que a nível de segurança poderá ter algumas falhas. Por exemplo, já aconteceu alguns serviços simplesmente deixarem de existir, portanto toda a gente que lá tinha coisas armazenadas ficou sem esses dados. Facilmente as empresas têm acesso aos nossos dados, portanto as empresas onde nós adquirimos, como é óbvio, nós temos direito à nossa privacidade, mas todos sabemos que quer e-mails, pesquisas na internet são vistas, portanto, como é óbvio, quando vocês colocam algo na vossa cloud, essa empresa também terá acesso. Portanto, este é um dos pontos que é muito importante quando pensamos em ter uma cloud. A nível de valores, e nós temos aqui neste momento a Dropbox, e atenção, isto são valores à data de gravação deste vídeo, isto pode sempre mudar, podem ter promoções, etc. Dropbox 16,58 por mês por 2 TB, portanto é um custo normalmente mais elevado do que, por exemplo, um disco externo ou uma pen, etc. E o Google Drive 200 GB, 29,99 ano, se bem que eles dão então o valor mês e depois o ano normalmente tem sempre uma promoçãozita para as pessoas normalmente pagarem logo um ano. Portanto, aqui o custo-benefício realmente acaba por ser um pouquinho mais elevado comparativamente com o custo de outros equipamentos. Como é óbvio, um serviço cloud acaba por sair um pouquinho mais caro. E vamos então falar aqui de outra forma de armazenamento, nomeadamente das vulgares pens. É muito conhecido, principalmente na nossa geração. Nós tínhamos uma disquete, depois passámos para um CD, pessoal, aquela disquete que vocês têm no botão salvar vem de algum sítio, ok? Portanto, vamos já agora deixar aqui uma foto de uma disquete para quem não conhece, para os mais novos com certeza que não conhecem, mas maioritariamente nós aconselhamos este tipo de gadgets para terem armazenamento de transporte, portanto de acesso rápido. Vocês têm ali um ficheiro que precisam neste equipamento, mas o vosso colega de escola também precisa ali, mas não tem internet e tem de ser um programa. Imaginem, vocês querem instalar aqui um programa e precisam de instalar noutro computador. Portanto, é muito para estas coisas que é usada ou mais usada a pen.
Normalmente o custo é muito baixo e o transporte também é bastante simples, porque normalmente são minúsculos, pessoal. Eu tenho uma pen literalmente de 16 ou 32 GB deste tamanhinho. Este é do rato, ok? Mas é exatamente deste tamanho e depois tem a tampa. Portanto, vocês imaginam a quantidade de vezes que eu praticamente ia perdendo aquilo. E eu era muito daquelas pessoas que usava as pens como disco externo, que é uma estupidez. Porquê? Porque facilmente perdem as pens, facilmente elas se estragam, podem simplesmente deixar de ler no computador, portanto tenham muito cuidado, não armazenem dados que sejam para guardar, digamos assim. Isso é no vosso computador ou então em backups, que vamos falar mais à frente. E agora vamos falar do terceiro tipo de armazenamento, e este foi então aquele que me levou a fazer este vídeo, são os discos externos. Para o que é que nós aconselhamos? Isto será então como se fosse uma cloud, mas offline. E qual é a grande diferença? É que vocês têm de andar com uma coisita assim, bem, esta é pequenina, normalmente os discos externos assim de um tamanho razoável são ligeiramente maiores. Esta tem 120 e qualquer coisa gigas, talvez, portanto é muito pequenina. Não é o melhor exemplo, mas basicamente têm sempre de andar com estas duas coisas. Isto é um cabo que é próprio para os discos externos e depois têm de andar mesmo com o disco, e muitos deles têm de ter algum cuidado no transporte, não podem ou devem ter cuidado quando estão com ele ligado, portanto não andem ao safanão aos discos enquanto eles estão a trabalhar, porque isto faz com que alguma avaria mecânica vocês ficam sem nada, ou praticamente sem nada. Portanto, isto é para o nosso cada dia, para quem tem um disco externo. Tenham cuidado, porque senão o custo que vocês tiveram, apesar de ser baixo, vai simplesmente, pronto, acaba por ser mais carito do que aquilo que queremos. E temos aqui também um exemplo, por exemplo, eu acabei por adquirir um disco externo de 1 TB, e até estava em promoção, portanto 49€, portanto 50€ por 1 TB, não é nada caro, e uma das vantagens é que vocês podem adquirir e não dão absolutamente mais euro nenhum, ou mais real nenhum, ou mais dólar nenhum para a utilização do mesmo. Podem usar offline, portanto não precisam de ter internet, ninguém tem acesso aos vossos dados. Pessoal, se vocês perderem o disco ou se forem roubados, etc., isso não é uma falha de segurança do disco. É uma falha de segurança sim, mas eventualmente da vossa mochila porque foram roubados ou algo do género. Portanto, estamos aqui a falar de falhas de segurança de acederem aos dados sem nós sabermos, por exemplo. E no disco externo isso realmente não pode acontecer, a não ser que vocês deem acesso ao mesmo. E agora vamos então falar um pouquinho de backups. Nós aqui vamos estar a falar de backups online de um lado, e quando nós falarmos em backup offline, vamos maioritariamente estar a pensar, por exemplo, num disco externo. E atenção, vamos já fazer aqui um à parte. Isto é para um end user normal, portanto uma pessoa que tem um equipamento com algumas fotografias, uns ficheiros e que quer guardar. Não estamos a falar em ambiente empresarial, é completamente diferente. Vocês em ambiente empresarial têm storage, têm backups sobre backups, têm tapes, têm 1001 soluções virtuais, não virtuais, portanto tem muita coisa mesmo, e não queremos que nos deixem aqui os comentários a dizer que não tocámos neste ponto ou naquele. Portanto, aqui vamos só falar de uma pessoa normal que está em casa e quer guardar as suas coisinhas. Portanto, vamos começar. Porquê ter um backup? Porque se o vosso computador avariar, vocês vão poder ter os vossos ficheiros no computador novo ou no computador quando estiver arranjado, porque estão a salvaguardar os vossos dados, os vossos documentos, e em princípio poderão não perder nada. Se vocês forem muito picuinhas, como eu conheço algumas pessoas tipo que estão atrás da câmara, vão com certeza ter backups sobre backups, ou seja, podem ter, por exemplo, um backup online e um backup físico, e um complemento ao outro. Se vocês tiverem algum problema no computador, poderão iniciar, por exemplo, pelo backup online. Se perderem o backup online, têm sempre o backup físico, não é? Um disco externo, por exemplo, ou uma NAS, tanto faz. Portanto,
vocês poderão ter essa situação, mas se quiserem saber a nossa opinião, nós vamos então falar dos prós e contras de cada tipo de backup. Vamos então começar pelos prós e contras de um backup online e, portanto, isto será um serviço na cloud que poderá ser gratuito ou não, e esse leva-nos então ao primeiro pró. Vocês têm muitos serviços que vos oferecem, por exemplo, 15 GB, como é o exemplo da Google, e assim vocês podem ter lá as vossas fotografias e partilhar com os vossos amigos. Portanto, aqui não tem custo nenhum, mas vamos assumir um backup num sítio que vocês têm de pagar, como já falámos no início do vídeo, quando falarmos em clouds. E nestes prós temos também então o segundo, que é menos suscetível de perda de dados por dano. Por exemplo, se um disco se avariar, será num servidor algures no mundo que vocês não têm de se preocupar e também não têm de pagar para o trocar, portanto acreditem, isto é muito bom. E os dados, em princípio, estarão sempre lá, a não ser, como é óbvio, que a empresa acabe, mas vocês aí têm de ter cuidado com o serviço que contratam. Devem sempre ver empresas credíveis, por exemplo, como uma Google, que se desaparecer seria tipo o fim da internet, praticamente. Portanto, vejam um bocadinho por aí. O terceiro ponto é então que é acessível, como já falámos, em praticamente todos os pontos do globo, desde que tenham internet. Basta terem muitas vezes um telemóvel e já têm acesso aos vossos dados. E por último, o pró que temos aqui é também o aumento do espaço. Se vocês virem que 100 GB não vos é suficiente, vocês podem simplesmente chegar lá e dizer: eu quero comprar 1 TB. E basta pagarem mais que eles aumentam-vos, basicamente. E portanto, este é um pró, vocês não vão ter de gastar mais dinheiro nenhum, para além de adquirir então mensalmente, em vez de pagarem 100 GB, pagam 1 TB, e isso é um gasto óbvio, não é? Se vocês gastarem mais água em casa, não tem nenhum custo de mudar a canalização, mas tem o custo de pagar a água que consomem, portanto é mais ou menos por aí. E vamos falar então dos contras, que eu penso que vão ser aqui um pouquinho polémicos, mas atenção, esta é a nossa opinião pessoal, portanto se a vossa não é, deixem aqui em baixo nos comentários. E o primeiro então, a falha de segurança. Facilmente, bastante mais facilmente do que num backup que esteja num disco externo, alguém no planeta pode simplesmente aceder ao vosso e-mail e aceder ao vosso Drive, por exemplo, ou à vossa Dropbox, porque sabe o vosso e-mail e tem acesso à vossa password e, portanto, entra. Ou então nada disso, não tem acesso a nada, mas consegue entrar na mesma simplesmente por uma falha de segurança na própria empresa, no próprio fornecedor. Portanto, é muito, mas muito mais suscetível a estas falhas de segurança, que para nós, como é óbvio, preocupa um pouquinho e, portanto, tinha de ser um ponto completamente negativo. E o segundo é também um pouquinho a ver com a segurança, é que a própria empresa, imaginem, vocês têm um documento, um PDF no Google Drive a falar das nossas férias no Brasil, e muitas vezes o que acontece é que todos aqueles anúncios que nos vão aparecendo, que derivam de pesquisas, de leitura do próprio serviço, porque é Google, não é? Está tudo ligado. Acaba por haver ali uma leitura que nós não queremos, porque é a nossa privacidade, mas a empresa tem acesso a isso, portanto nós não os podemos impedir de ter acesso, porque na realidade estão a guardar os nossos dados, mas temos acesso ou devemos ter a nossa privacidade e não temos, portanto é mais ou menos por aí. E o terceiro ponto muito negativo será então o preço. O preço pode não compensar comparativamente a um backup físico, porque vocês vão pagar mensalmente, se não pagam é um 31, normalmente é sempre mais caro, porque vocês durante um ano, imaginem se pagarem 2 teras, 16 euros e qualquer coisa, isto então vos vai dar uma quantia razoável, praticamente 200 euros, ou se não chega mesmo aos 200 euros, portanto, como é óbvio, 2 teras num disco externo se calhar custam uns 100 euros, nem tanto, se calhar 80, portanto é muito mais barato uma situação num disco externo.
Vamos então falar dos backups offline. Como já explicámos, offline aqui significa mais ou menos um disco externo, é nisso que nós nos estamos a focar. E o primeiro pró do disco externo é então não ter falhas de segurança. Se vocês, como já vos dissemos, se vocês forem roubados, se vocês derem o disco externo a alguém, isso não pode ser considerado uma falha de segurança. O que nós estamos a querer dizer é ninguém tem acesso a não ser que ou vocês o percam ou vocês lhes deem o disco externo. Portanto, não há nenhuma empresa que vá aceder ao vosso disco porque o disco está offline, não está ligado à internet, portanto, nesse ponto é completamente seguro. E o segundo ponto positivo é então a situação de vocês poderem usar offline. Se vocês não tiverem internet, vocês ligam o disco externo e têm acesso aos vossos documentos, às vossas fotografias, têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Relativamente ao custo, este, como é óbvio, também tinha de ser um ponto positivo, sai muito mais barato do que contratar um serviço cloud e atenção, estamos a falar da cloud paga, como já vos dissemos há pouquinho, portanto, acaba por ser um custo único quando vocês adquirem o disco externo, é vosso e ponto final. E o terceiro, o quarto ponto positivo é exatamente o baixo custo, portanto, são duas situações diferentes. Uma é o baixo custo e o outro é o custo ser único. Vocês não têm de se preocupar mais com isso. Mas vamos também falar aqui de uma coisa extremamente importante, que é a velocidade de transferência de ficheiros. Se vocês virem a diferença entre a velocidade de transferência de ficheiros numa cloud, num drive ou num disco externo, atenção, e estamos aqui a comparar os últimos do mercado, ok, com uma internet razoável e um USB 3.0 ou 3.1, a velocidade vai ser sempre muito maior e mais estável. Acontece alguma coisa à vossa internet e vocês na cloud não conseguem sacar nada, enquanto no disco externo isso não vai acontecer, bem, a não ser que vocês desliguem o fio. Pessoal, pode acontecer sempre em situações, ok? Nós aqui estamos a cingir às coisas normais, portanto, se deixarem lá tudo ligadinho como deve ser, a velocidade é muito mais rápida e muito mais estável a nível de transferência. E vamos então falar dos contras, aquilo que nos leva a não ter um disco externo para guardarmos o nosso backup offline. E o primeiro deles é então as falhas mecânicas. Vocês têm de ter mesmo muito cuidado com os discos, principalmente quando eles estão em uso, quando eles estão a mexer lá dentro, ok? Mas realmente têm de ter muito cuidado de onde colocam o disco, como o guardam, não podem andar ao safanão, cuidado com ímãs, etc. Têm de ter muito cuidado com todas essas coisas, porque vai desmagnetizar o disco e isso vai fazer com que uma falha mecânica vocês ficam simplesmente sem dados. Portanto, este é um primeiro contra deste equipamento, portanto, de ter um backup offline. O segundo ponto contra é exatamente não é possível aumentar a capacidade do disco externo, ok, pessoal? Só comprando um novo, porque aquele disco é aquilo e ponto final. E atenção, aqui não estamos a falar de NAS nem nada disso, no fim do vídeo vamos falar um pouquinho. Como vos dissemos, disco externo, portanto, vocês têm um disco externo de 1 TB, imaginem, eu adquiri um disco externo de 1 TB, e fui parva, não pensei bem naquilo que queria lá guardar e afinal preciso de um 2 teras. Culpa minha, vou ter de comprar um 2 teras e o de 1 tera vai servir para outra coisa qualquer. Portanto, não dá simplesmente para juntar e ficar com tudo junto. Isso não é possível. E o terceiro e último ponto contra é então o facto de termos sempre de andar com o bichinho atrás e depois se não temos este cabo não o conseguimos ligar porque isto não é um cabo propriamente normal, a não ser que tenhamos outro colega com um disco externo também, portanto não é um USB, micro USB como os telemóveis, por exemplo, isso não acontece, portanto têm sempre de andar, se vocês forem para a China e não levarem isto, nada para ninguém, não há backup em sítio nenhum, não há fotografias em sítio nenhum, portanto só quando voltarem é que vão ter acesso. No entanto, na China aqui é um bom exemplo, porque vocês podem levar isto e aceder a tudo, enquanto na cloud online não conseguem. Porquê? Para quem não sabe, a internet na China é, como é que nós vamos dizer sem provocar aqui nenhum,
é verificada. Portanto, não vamos conseguir abrir tudo o que nós queremos e ficamos por aqui nesse assunto. Para finalizar, pessoal, nós queremos muito que este vídeo sirva também para nós continuarmos aqui esta saga no canal, portanto, para falarmos um pouquinho mais sobre estas coisas, estas e outras, que nós gostamos sempre, porque a minha dúvida, se calhar, é a dúvida de muitas pessoas. Eu, pessoalmente, prefiro um backup offline, tenho as minhas razões, principalmente as razões de segurança, como é óbvio, tenho medo de ficar sem algumas coisas, mas prefiro ter as coisas todas em offline e se eu não tiver cuidado com o disco, a culpa é minha, não é porque alguém acedeu às minhas coisas. Portanto, esta é a minha opinião pessoal, ok? Não é do Geekalm, é da Andreia. Portanto, esta é a minha opinião. E só falámos aqui exclusivamente de cloud e backups em disco externo. Vocês podem fazer a vossa própria cloud relativamente fácil, mas não é propriamente para uma pessoa que não perceba nada de nada, ok, pessoal? E também podemos fazer a nossa própria NAS. Para quem não sabe, a NAS é basicamente um conjunto de discos, em vez de ser um disco externo, vocês têm como se fosse um armáriozinho com vários discos. Isto para quem não sabe o que é uma NAS, penso que é uma explicação melhor. E vamos deixar também aqui a fotografia de uma NAS para vocês verem o que é que parece. E portanto, estas são outras opções que nós poderíamos perfeitamente falar, mas hoje quisemos começar pelo mais básico. Deixem aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acham deste tipo de vídeos e se têm alguma sugestão de outros temas, porque nós gostamos muito destes vídeos mais a falar convosco, que no caso foi uma ideia completamente, não digo absurda, porque alguém sempre vai dar uma opinião que se calhar é diferente da minha e estamos todos a aprender com isto. Portanto, esperemos fazer muitos mais vídeos sobre estes temas. Não se esqueçam de passar pelas nossas redes sociais, estão aqui em baixo. Deixem o vosso like aqui no vídeo, subscrevam o nosso canal, carreguem no sininho, apesar do sininho muitas vezes não funcionar, mas vamos tentar, mas pelo menos subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!